Bom, então a gente estudou as propriedades aqui, né, de limite de sequência, de limite de funções, utilizando o limite de sequências graças ao Teorema 3, tá? Vou colocar aqui o Teorema 4, eu já comentei ele com vocês, um pouquinho antes, vou escrever ele aqui, a demonstração eu vou deixar de exercício. Eu cheguei a comentar ele a hora que a gente provou, né, que estava comparando limites de duas funções. Então vou colocar aqui, ó, seja f, sempre, estou escrevendo a mesma coisa, tá vendo? X em R e A, um ponto de acumulação de X. Isso sempre tem que aparecer, porque senão não posso tomar limite, tá? Ó, se existe o limite da f de x quando x tende a A, então f é limitada numa vizinhança de A. Aqui uma vizinhança seria o conjunto A menos delta, sem intervalo, né? A menos delta, A mais delta. Tá? Vizinhança de A. Bom, o que significa isso, né? Ou seja, existe aqui um C positivo, tal que se x pertence a x e módulo de x menos A menor do que delta, então o módulo de f de x vai ser menor ou igual que C. Qual que é o problema aqui? Por que eu não concluí isso aqui direto, né? Tá vendo que aqui eu não estou desconsiderando o A? Porque o A eventualmente pode estar em x. Né? Então o que acontece? Deixa eu dar ideia aqui no gráfico, né? Ó. A gente já viu isso aqui, né? Ó, então se eu tenho aqui intervalo aqui A, não me importa a princípio o valor da função no A. Aqui, L. Significa o quê? Bom, se eu posso pegar o epsilon igual a 1 aqui, ó, L mais 1, L menos 1. É que eu estou fazendo com L positivo, né? Mas eu tenho que considerar o módulo dele, tá? Então, bom, eu consigo um delta aqui, ó, que a imagem desses pontos caem todos aqui dentro. Exceto o ponto A. Bom, mas independente, se a f de A está aqui em cima, não tem problema. Vamos que isso aqui seja a f de A. Não tem problema nenhum, porque eu sei que ela é limitada nesse conjunto, basta eu pegar o C, a limitação nesse conjunto, como sendo o máximo da limitação nesse conjunto, e o módulo da f de A. Então a gente conclui que vale. Então, bom, só parte disso aqui, ó, né? Você sabe que módulo da f de x menos L menor do que 1, né? Ou seja, existe um delta positivo, tal que se o x pertence a x e o módulo de x menos A for menor do que delta, tem-se isso aqui, menor do que 1. Isso significa que o módulo da f de x ele vai ser menor ou igual módulo f de x menos L mais L, eu somo subtrai, tá? Para eu usar essa hipótese aqui, ó, tá? Isso aqui vai ficar da triangular, módulo da f de x menos L mais módulo de L. Isso aqui vai ser menor do que 1, né? Perdão, aqui tem que ser maior que 0, desculpa. Tá? Então isso aqui fica menor ou igual que 1 mais módulo de L. Então se x está nessa delta vizinhança aqui, vale isso. Agora eu tomo o C como sendo o máximo, né? Claro que isso aqui se ela tiver definida em A, né? Entre módulo de f de A
e 1 mais módulo de L. Então, bom, para todo x. É claro, isso aqui eu só preciso se a função estiver definida em A. Tá? Se ela não estiver definida em A, morreu aqui. Então você toma um x, você pega um x em x com módulo de x menos A menor do que delta. Então, o módulo da f de x vai ser menor ou igual que essa constante c. Por quê? Se o x for diferente de A módulo da f de x é menor ou igual que isso. Como c é o maior deles, o c é maior ou igual que isso aqui. Por outro lado, se eu pego o próprio A, bom, o c é maior ou igual que o f de A. Então, significa que f de A menor ou igual que c, em módulo. C é maior ou igual que módulo da f de A. Então, com isso, você consegue concluir que a função é limitada próximo do ponto. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. A gente colocou em relação a esses limites, as propriedades. Vamos ver alguns exemplos da utilização desses limites. Então, primeiro aqui, acabo fazendo um pouquinho mais geral, tá? Se a gente tem um polinômio. Primeiro, Antes do polinômio. Limite de x quando x tende a A. Isso aqui é igual a A. Isso aqui vale, claro, para todo A ponto de acumulação de x. Isso aqui vale sempre. Aqui no caso, vamos pensar até mais geral, vou pensar o x igual a R aqui, tá? Porque minha ideia é trabalhar com os polinômios. Polinômio, Então, se eu tenho aqui um polinômio p de x, ele se escreve dessa forma, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a 1x, mais a 0. Tá? Eu vou colocar aqui o an diferente de 0, só para definir aqui a ideia do grau. Tá? Mas só para não dizer que ele é identicamente nulo. Pode até ser identicamente nulo também, não teria problema. Tá? Então, bom, se a gente usar as propriedades de limite, a gente tem aqui o limite de p de x. Vou colocar bn aqui, só para não confundir o a com os a e j aqui. Tá? Vou pôr b aqui em tudo. P de x quando x tende a A, isso aqui é igual a limite quando x tende a A dessa expressão. Bn, x elevado a n, mais, 3 pontinhos, b1x mais b0. Bom, como todos os limites existem, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da constante sai. Por quê? Eu estou usando esse limite aqui, limite quando x tende a de x é a. Então, a hora que eu coloco aqui ao quadrado, vai ficar ao quadrado, aí elevado a qualquer potência. E aí eu estou usando as propriedades aqui, essas propriedades aqui de limites, tá? Limite do produto, produto do limite. Então, aqui no fundo, ele seria, bn, limite quando x tende a A de x, tende a, isso aqui elevado a n, mais todos os demais aí, b1, limite de x quando x tende a A. Eu já vou colocar o b0 aqui, porque não vai nem caber. Então, isso aqui dá o quê? Bn, a elevado a n, mais b1x, b1 vezes a, mais b0, isso aqui é exatamente p de a. Bom, agora vamos pensar se a gente tem outro polinômio. Então, eu tenho o p lá, vou pegar um q aqui. Q de x igual cm, x elevado a m, mais cm menos 1, x elevado a m menos 1, devia ter pulado, mais c1x mais c0.
Bom, se Q de A for diferente de zero, né? Porque isso aqui vale para qualquer polinômio, né? Eu tomei um polinômio P aqui qualquer, tá? Então, se eu pôr um outro polinômio aqui, limite de Q de x quando x tende a é Q de A também. Então, se eu tenho que o Q de A é diferente de zero, eu tenho isso aqui, ó, limite de P de x sobre Q de x quando x tende a A. Isso aqui é P de limite do quociente e o quociente dos limites, né? P de A sobre Q de A. O problema é se Q de A for igual a zero, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Q de A for igual a zero. Isso significa que o A é uma raiz do polinômio Q. Então, eu posso escrever aqui, ó, que Q de x ele é igual a x menos A elevado a uma potência aqui. Vou colocar aqui a potência K vezes um Q1 de x com Q1 de x diferente de zero. Eventualmente, esse Q1 de x aqui pode ser até o polinômio constante, né? E K, claro, ele tem que ser menor ou igual que M, né? Que é o grau do polinômio. Eu esqueci de colocar aqui o C, né? Mas vamos colocar o Cm diferente de zero, né? Já coloquei para o Bn, esqueci do Cm. Então, o K é menor ou igual que M, porque um polinômio de grau M tem no máximo M raízes, né? Então, esse Q1 aqui é um polinômio de grau menor ou igual que M menos 1, né? Porque eu estou supondo que tem pelo menos uma raiz. Então, o K aqui no caso ele é maior ou igual que 1 e menor ou igual que M. Se ele tem pelo menos uma raiz, né? Vou fazer a mesma coisa para o P, tá? P de x, x menos A. Não sei se x igual a A vai ser raiz, tá? Mas então eu não vou restringir aqui. L vezes P1 de x, né? Com P1 de x, ou perdão, com P1 de x não. Q1 de... aqui está errado, né? Aqui é A também. E aqui é A também, né? Então, o número K aqui é a multiplicidade algébrica, né, da raiz. Aqui 1 de A e aqui a mesma coisa, né? Essa é a multiplicidade algébrica da raiz. Aqui 1 de A é diferente de zero, tá? Bom, é claro que do jeito que eu coloquei aqui o L, o A pode não ser raiz, então o L está variando entre 0, né, e N, né, que é o grau do polinômio P. O que vai acontecer? Bom, vamos trabalhar aqui 3 casos, tá? Primeiro, se o L for maior do que K. Então, se o L for maior do que K, tem limite quando x tende a A de P de x sobre Q de x. Eu posso aqui simplificar algumas coisas, né? Vou só escrever. Então, quem é o P? O P está aqui, né? X menos A elevado a L, P1 de x dividido por x menos A elevado a K, Q1 de x. Isso aqui vai dar o quê? Limite quando x tende a A. Fica x menos A elevado a L menos K. Estou colocando aqui, tá vendo? Que isso aqui vai dar expoente positivo, né? Então, no caso, L maior que K. Tá? P1 de x sobre Q1 de x. Bom, então, existem todos esses limites. Como L é maior que K, o limite desse primeiro aqui é 0, né? Esse aqui é P1 de A e esse aqui é Q1 de A. Observa que P1 de A e Q1 de A são diferentes de 0, né?
Então, esse limite aí dá 0 vezes, né? Lembra que eu estou com L maior do que K. Então, esse expoente aqui é positivo. P1 de A sobre Q1 de A. Agora, se o L for igual a K, o limite quando x tende a A, P de x sobre Q de x. Bom, se o L, eu já vou pular um monte de passos aí, né? Quando x tende a A, a conta é exatamente a mesma que acima. Então, ó, L menos K vai dar 0. Isso aqui, x menos A elevado a 0 dá 1. Vai ficar P1 sobre Q1. Isso aqui dá P1 de A sobre Q1 de A. O terceiro caso, a gente tem o limite quando x tende a A, né, de mesma coisa, né, P de x sobre Q de x. Isso aqui vai ficar o quê? Vou colocar limite quando x tende a A. Então, agora eu tenho lá x menos A elevado a K menos L, perdão, L menos K, né? Só que agora esse expoente aqui é negativo, então eu vou colocar ele no denominador para ele ficar positivo, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x menos A elevado a L menos K. P1 de A sobre Q1 de A. O que acontece aqui? Bom, a gente não definindo a limite infinito, tá? Mas esse limite aqui não existe, né? Pois, né? Ó, P1 de A sobre Q1 de A, perdão, aqui é x, né? Desculpe. P1 de x, né? Sobre Q1 de x. Sobre Q1 de A, isso aqui é um número real, vou chamar alfa diferente de zero. Tá? Por quê? P1 de A é diferente de zero. Então, num certo intervalo, né? Vamos pensar aqui, ó, só título de exemplo, eu estou com zero aqui. Digamos que isso aqui seja positivo, tá? De A sobre Q1 de A. Independente, se for positivo ou negativo, eu tenho uma certa distância aqui entre o zero, até o zero. Então, isso aqui vai ser maior ou igual que, digamos, se ele for positivo, né? P1 de A, Q1 de A dividido por 2. Então, ela vai ser limitada inferiormente por alguma coisa maior que zero. Tá? Então, digamos aqui, P1 de A sobre Q1 de A. Isso aqui tudo dividido por 2. Tá? Esse aqui. Que vai ser positivo. Então, para x próximo de A, né, isso aqui vai valer para x menos A, módulo maior que zero e menor do que um certo delta. Lembrando que o limite desse quociente aqui, ó, né, se o P1 de A sobre Q1 de A for positivo, eu consigo um intervalinho onde isso aqui fica maior ou igual que uma certa constante positiva. Se for negativo, inverte, né? Menor ou igual que uma certa constante negativa. Aí eu vou olhar, bom, o que acontece com o limite quando x tende a A de 1 sobre x menos A elevado a K menos L. Como o x menos A elevado a K menos L, isso aqui tende a zero quando x tende a A, então o inverso dele é ilimitado. Então, para x diferente de A e x próximo de A, eu vou colocar em módulo, né, porque senão eu não consigo dizer, 1 sobre módulo de x menos A K menos L, isso aqui
é ilimitado. Então, a hora que eu faço esse produto aqui, ó, com essa constante positiva aqui, ele continua ilimitado, tá? Então, por isso que ele não vai existir. Isso aqui a gente vai ver, a hora que a gente definir o limite, os limites infinitos, a gente vai ver essa caracterização aqui, tá? O que significa esse limite aqui, ó, ser mais infinito ou menos infinito, tá? Que é a hora que a gente estuda os limites infinitos, tá? Vamos ver só mais um exemplo aqui. Ele é bem interessante. Então, quando a gente está com quociente de polinômios, né, e o limite anula tanto o numerador quanto o denominador, a gente precisa decompor o polinômio e encontrar a multiplicidade da raiz, né? Isso que a gente viu no exemplo 1. Nesse exemplo 2, vamos considerar agora o x como sendo reais menos o zero, ou seja, zero é ponto de acumulação, né? Se a gente for pensar nessa função aqui, ó, f de x igual a seno de 1 sobre x, isso aqui não possui limite quando x tende a zero. Zero. Por quê? 1 sobre x ele vai ficar crescendo, né? Então, à medida que x vai se aproximando de zero, vamos pensar valores maiores primeiro, 1 sobre x vai ficar oscilando valores cada vez maiores. Ou seja, o seno vai ficar variando entre menos 1 e 1 infinitamente. Tá? Então, o gráfico dessa função, vou tentar esboçar ele aqui. Ele vai ficar aqui, cadê? O menos 1 e 1. Bom, então, o gráfico ele vai ter um comportamento assim. Vou pegar aqui, toca aqui, ele vai sendo, né? Então, ele vai ficando aqui. E à medida que ele vai aproximando aqui, ele vai ficando cada vez mais oscilando de menos 1 até 1 infinitamente, tá? Dos dois lados, tá? Vai ficar oscilando assim. Ele não toca o zero. Como que a gente vê isso? Bom, se eu considerar aqui, ó, vou pegar essa sequência aqui, ó, xn igual a 2 sobre 2n menos 1 π. Bom, é claro que isso aqui, ó, limite de xn, quando n vai para infinito, isso aqui é zero. Agora, o que dá f de xn? Vou calcular, f de xn é seno de 1 sobre xn. Isso aqui dá seno de 2n menos 1 π sobre 2. Isso aqui é o quê? Bom, vamos olhar. Quando eu ponho n igual a 0, vai ficar seno de menos π sobre 2. Quando eu ponho n igual a 1, fica π sobre 2. N igual a 2 dá 3π sobre 2. N igual a 3 dá 5π sobre 2. Então, ela vai ser 1 se o n for ímpar. E vai ser menos 1 se o n é par. Então, ele vai ficar fazendo essa oscilação aqui. Conforme eu for variando o n, né, n ímpar, n par, ele vai ficar assumindo esses valores. E aí, ela vai percorrendo do menos 1 até 1, menos 1 até 1, conforme eu faço, ao invés de variar só no n, né, só a sequência, vou variar nos reais. Agora, se a gente considera a função
g de x, g definido dx em R, né, por g de x igual a x seno de 1 sobre x, como essa aqui vai para zero, né, quando x tende a zero e essa aqui é limitada, a gente tem que o limite de g de x, quando x tende a zero, isso aqui é zero. O gráfico dessa segunda o que muda daquela primeira, né? Você vai ter que a variação máxima para cada x é no máximo até a identidade menos a identidade. Então você tem aqui, digamos, aqui, né? Essa aqui é y igual a x e essa aqui é y igual a menos x. Então não tem jeito, ela não vai ficar oscilando de menos 1 até 1. Ela vai ficar oscilando de menos x até x. E aí, à medida que vai para zero, né, ela vai ficar fazendo isso aqui. E aqui também, dos dois lados, né? Ela toca, tá? Ela toca aqui. Então, esse limite existe enquanto o outro não existe. Tá bom?